Juízes capítulo 6. Na verdade, tem muito tempo que eu não prego sobre esse texto, né? A Eliassi estava me mostrando no domingo. Ele falou, para aqui, pastor, tal data assim, no mesmo dia o senhor pregou sobre essa passagem, né? Está anotado na minha Bíblia, né? Mas só que eu parti agora a continuidade, o verso 12, né? Juízes capítulo 6, verso de número 12. Vamos à palavra, querido. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força, livra Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Amém? Pai, abençoa-nos, Deus. Dá tua graça nessa manhã. Fala ao nosso coração, Pai. Senhor, assim como o Senhor falou a Gideão, o Senhor possa falar a cada coração aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Marcos Augusto, quando abriu o culto hoje, ele fazendo menção do estudo que nós estamos fazendo, ele estava falando da ação de Deus, e aquilo que muitas das vezes nos parece negativo, Deus torna positivo. Nós podemos aplicar a esse texto. Israel estava vivendo uma situação negativa, o próprio Gideão estava vivendo uma situação muito negativa. E Deus tornou tudo aquilo em algo positivo. Nessa manhã, eu quero dividir com vocês, qual é o teu lugar no reino de Deus? Tem algum tempo já que Deus tem nos dado alguns temas. Não quero errar a data, e como a gente não tem tão precisão das datas, a gente usa essa expressão, né? Em algum tempo, né? Foi em algum tempo, né? Eu ministrei sobre testemunho. Deus colocou essa palavra para a gente, sobre o nosso testemunho. Deus falou sobre resgate daquilo que Deus falou. Muitos de vocês têm palavras proféticas que Deus deu, e nós não podemos esquecer o que Deus falou. Quando nós estamos fazendo esse estudo do Conhecendo Deus, tem um capítulo que foi o penúltimo capítulo que nós tivemos lá, fala ali que quando aqueles homens ouviam a voz de Deus, aquilo foi essa semana, não me lembro agora, foi algum tempo, aquilo era um encontro com Deus, aquilo era um grande referencial, e aquilo transformava a vida deles. Eles sabiam que Deus falou, o que falou e o que eles deveriam fazer. Foi semana passada, né? Então, resgatar o que Deus falou, fazer valer aquilo que Deus falou. O que você está vivendo de todas as palavras que Deus tem falado ao seu coração? Quantos foram abençoados no último domingo? O que Deus falou ao seu coração? O que Deus te desafiou? Nós precisamos fazer desses momentos da palavra de Deus um momento, um ponto, vamos dizer, um suporte para que a gente possa avançar. Lembrei-me agora de uma palavra que o Jefferson pregou aqui uma vez, né? Você precisa turn back, ao point, como é que é a expressão? Não, volte ao ponto em que você parou. Lembra disso, Jefferson? Lembrei agora. Então, a gente tem que fazer desses pontos, desses momentos em que Deus fala, momentos de transformação. Às vezes nós estamos vivendo o problema e não o que Deus falou. Nós estamos vivendo umas circunstâncias e não o que Deus falou. Aqui nós vemos Gideão, numa situação que Deus chega para ele e fala assim: o homem valente. E falou: Senhor, como que eu vou livrar Israel?
Havia uma visão, e o que eu quero dividir nessa manhã com vocês. O que é uma visão individual e o que é uma visão corporativa, ou seja, a visão do reino, a igreja. Muitas das vezes nós estamos querendo viver, querido, um contexto corporativo, a igreja. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos levantar individualmente, como Gideão se levantou. Deus estava dando uma palavra para Gideão. E a palavra que ele estava dando para Gideão iria transformar o corporativo que era Israel. Se nós não entendermos que nós somos úteis na mão de Deus, que Deus tem um projeto pessoal para a gente, e que o que Deus quer que eu faça, sou eu que vou fazer, não adianta eu querer viver o sonho de igreja corporativo. Temos várias palavras de crescimento, de futuro, de visão. Agora, se eu não levantar para fazer aquilo que Deus está falando comigo, eu não vou ver aquilo que precisa acontecer a nível de reino de Deus. Vocês estão comigo aqui? Então, perspectiva, olhar da perspectiva de Deus foi outra palavra que nós ministramos. Eu não posso olhar do meu ponto de vista do meu problema. Há uma palavra de Deus. Eu sei que Deus tem uma palavra na vida de cada um de vocês. Num dos momentos do louvor ali, realmente eu fui às lágrimas. Eu estava olhando o Mike atrás da bateria. E quando eu lembrei do Mike, pequenininho, um garotinho, cabelo todo raspado, mais ou menos, ele era meio quietinho, mas tinha as artes que ele fazia, né? Só Eliassi pode contar pra gente. Algumas delas eu sei, mas Eliassi sabe de todas. O Jefferson também sabe de algumas, né? Então, vamos. Eu olhei para o Mike ali, eu estou vendo esse homem de Deus, gente. Eu comecei ali a chorar mesmo. Eu li Roberta, eu li Fernanda, a Fernandinha. Só continua sendo Fernandinha no tamanho dela, mas como tem crescido, como que tem mudado. Comecei a ver o Dino, quando ele chegou com esse jeito maroto dele, né? E foi conquistando o coração de todo mundo. Ele abriu o espaço dele, ele conquistou. Elaine chegou, uma pastora, e se juntou à nossa criançada. E que bênção, gente. Cada um. Falar do Guto, eu sou suspeito disso. Quando eu vi esse vídeo de ontem, eu fiquei assim, meu Deus, é a minha história com Gisélia. É o que nós vivemos. E nós estamos vendo Deus fazer. Nós estamos vendo Deus. Não importa o tempo, querido. Importa o que Deus está fazendo. Amém? E o que Deus vai fazendo com cada um. E a última palavra que eu me lembro foi identidade, querido. Então, como pastor, eu tenho visto que o maior desafio que nós enfrentamos como igreja é saber se identificar e produzir de forma individual e corporativa aquilo que Deus tem. Às vezes uma mágoa no coração, às vezes uma situação que me aperta, às vezes é motivo de eu abandonar a minha visão individual, o que vai me influenciar na minha visão. Vamos chamar esse termo. Ficou claro esse termo corporativo para vocês? Que é a igreja. Então eu fico alimentando muitas das vezes o meu coração com um monte de insatisfação, com um monte de coisa. E aquilo começa a me tragar, me trazer para baixo. E agora mesmo eu estou indo embora. Mas por quê? Porque eu não me levantei para corresponder àquilo que Deus tem falado. Se nós formos considerar o que Deus tem falado, o nosso coração deveria estar totalmente incendiado, completamente tomado, como o cristão às vezes se expressa, com óleo de Deus. Essa é a verdade, querido. Então, a maioria dos crentes, eles vivem se esforçando para ter algum sentido sobre si mesmo. Eles buscam assim, como que uma definição mais clara sobre a sua identidade. O que eu estou fazendo aqui?
Por que eu vim aqui? Quem sou eu? Qual é o meu papel aqui? Eu fiz um teste. Eu coloquei no Google, né? Lá, como sei quem eu sou? Em português. Mais de 1 milhão de sugestões. Aí eu traduzi para o inglês e coloquei em inglês. 770 milhões de temas e sugestões sobre essa coisa. Quem eu sou? Como eu sei quem eu sou? Então, essa luta pela identidade, ela parece particular, meio crua para os crentes. A gente tem que buscar isso com um pouco mais de profundidade no nosso coração. Nós precisamos, nós devemos saber quem nós somos. Muitas das vezes, é valorizar. Muitas das vezes, querido, pequenas coisas têm roubado a significância da nossa vida. O propósito de Deus para a gente. Às vezes, uma topada, querido, tem feito com que a gente caia e não se levante. E simplesmente foi só o dedinho minguim que foi atingido. Mas a gente acha que foi a perna inteira que foi danificada. São pequenas coisas que muitas das vezes nos traz problemas. O que me une a Gisélia são muito mais coisas do que qualquer motivo que venha para tentar nos separar. É insignificante as nossas dificuldades diante do propósito de Deus, diante do que Deus tem. Nós tivemos algumas dificuldades de responder alguns questionários. A palavra de Deus é incrível. Eu gosto, apesar de eu usar muito esse texto aqui, mais em funeral, né? Eclesiastes capítulo 3, o verso 11, né? Eu uso mais frequentemente ele quando... Sejam bem-vindos, irmãos. Agora estão completas. Olha a alegria delas. Eles chegaram quietinhos, disfarçando, e eu, pá! Pai do Senhor, meus irmãos. Eclesiastes 3:11. Olha, esse texto, ele é fantástico. Tudo Deus fez formoso ao seu tempo. E também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Gente, imagina. Deus fez a Roberta e quando fez, ele pegou o conceito de eternidade e colocou no coração dela, na mente dela. Nós olhamos para a nossa vida e temos sentido. A essência da sua vida, vamos dizer assim, no seu DNA, existe a palavra eternidade. Seja crente, não seja crente, seja ateu, à toa, seja o que for. Dentro do homem, do ser humano, tem esse conceito, eternidade. Então, nós sabemos o que nós devemos fazer em função desse DNA chamado que está lá dentro do homem, eternidade. Projeto de Deus. Projeto não termina na morte. A vida começa na morte. Ninguém aqui tem medo de morrer, né? Graças a Deus. Fica quieto, pastora. Você é suspeita. O cristianismo, ele precisa ser uma decisão, querido. E uma decisão determinante na nossa vida. Quando nós temos essa decisão, isso traz propósito. Isso traz clareza. Isso traz significado para as nossas vidas. Amém? De todas as pessoas do mundo, você, crente em Jesus Cristo, você precisa ter confiança na sua identidade. Quem você é. 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mais ou menos assim o versículo. Mas você não será atingido. Por que sobreveio isso sobre nós? Gideão está perguntando. Deus nem está aí para dar a resposta que ele está querendo. Deu dinheiro para ele e falou assim, vai nessa tua força e livra Israel.
Deus já chega ele lá escondido, malhando o trigo, fala assim: homem valente. A ótica de Deus é diferente da nossa ótica. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Às vezes nós estamos olhando a nossa vida de forma circunstancial. Então, esse acidente que você está atravessando hoje, querido, é simplesmente parte de algo que Deus vai fazer e vai permitir, mas para te fortalecer. Às vezes eu fiz com o irmão virou para mim e falou assim: pastor, eu falei, aconselhando o irmão, meu irmão, há uma luz no fundo do túnel. Eu falei: não, pastor, luz no fundo de lado para mim é um trem que está vindo contra mim. Eu falei: não, a solução, querido, o meu Deus reina, Jesus Cristo reina, e não é momento de desistir, é momento de avançar, é momento de você se fortalecer na força do Senhor, e saber que o plano dele é maior do que o plano que nós temos. A questão aqui, querido, é como alinhar, como você abraçar o que a Bíblia diz que nós somos. Muitas pessoas começam realmente a sentir que às vezes estão perdendo os projetos traçados para si mesmo. Às vezes, pastor, olha, as coisas estão indo de mal a pior. Olha, estou perdendo o controle. Eu tenho um verso para vocês. Mateus 16, 25. Anota esse verso para você. Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, mas quem perder a sua vida por amor de mim, então, quem perde a sua vida, vai encontrá-lo. Às vezes nós estamos achando que nós estamos perdendo o controle das coisas. Pastor, mas se eu for fazer isso que a Bíblia está dizendo, eu não vou viver a minha vida. Não, pelo contrário. Você vai viver a verdadeira vida, que é achar o propósito de Deus. Às vezes nós estamos preocupados com o que havemos de comer, o que havemos de vestir. América, então, onde nós temos a oportunidade de ter 2, 3 trabalhos, ter um part-time aqui e outra parte para lá. Não vou falar o que eu pensei. Não quero enfrentar a pastora depois. Mas tem gente, tem parte aí que não tem parte com Deus, não. Está partindo com outra coisa. Quando você perde a sua vida para o amor ao Senhor, você acha o propósito de Deus. Parece que você está... E o meu plano? E o meu projeto, pastor? Jesus falou uma coisa tão fantástica. Ele falou: a minha vida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Igreja, vamos atentar para o chamado individual que Deus tem para a gente. Nós não precisamos de grandes projetos. Nós precisamos de pessoas que tenham uma identidade definida e sabem para que Deus as chamou. E isso vai começar a fazer diferença. Então, grande parte da confusão que se vive hoje no Evangelho decorre dessa tensão de compreender o que é identidade corporativa versus identidade individual, pessoal. O que Deus tem para mim. A maioria dos ensinamentos que nós temos, semana falando com um dos nossos pastores lá no Brasil, ele falou: pastor, nós vamos ter um curso de liderança falou o nome da instituição. Eu fui lá na instituição, falei: Jesus, que o Senhor tenha... Eu falei com ele: meu irmão, que Deus tenha misericórdia de vocês. Step 1, Step 2, Step 3. Nada sobre um relacionamento com Deus. Regras. Se você levantar o pé esquerdo, se levantar o pé direito, você vai chegar lá. Está certo isso? Lógico que não. Eu falei levantar o pé esquerdo, levantar o pé direito. Eu levantei eles totalmente ao contrário. É isso que está acontecendo. As pessoas estão fazendo o contrário das regras e tudo mais e achando que as coisas vão dar certo. Deus está te chamando para um relacionamento com Ele. Deus não chegou lá e falou: Israel, vem cá, se reúne aqui. Eu quero falar com vocês que Gideão está sendo levantado para que possa acontecer isso e aquilo. Não. Quando Deus foi falar com Moisés,
Deus chamou Moisés no monte. Até Deus depois chamou os líderes. Mas eles não quiseram ir, porque sabiam o que significava subir naquele monte, mudança de vida. Nós não nos envolvemos individualmente com projetos de Deus, porque nós sabemos que necessitamos de mudanças de vida. E mudar de vida parece que nós estamos perdendo alguma coisa. Nós não vamos perder, nós vamos ganhar, querido. Então a maioria dos ensinamentos enfatiza ou um ponto ou outro. Agora, uma perspectiva equilibrada é você saber que você tem um chamado individual para entrar no reino e colaborar com a visão corporativa. Não adianta você ter uma grande revelação pessoal se você não vai influenciar o reino de Deus. Pastor, eu estou ungido. Oh, pastor, eu me basto. Pastor, olha, eu e Deus, nós somos o tal. Não. Deus te chamou numa visão individual para você fazer algo maior, que é a igreja, querido. A Bíblia, ela trata, na sua maioria, dessa visão de igreja corporativa. Às vezes, os indivíduos, eles são destacados e as suas histórias, elas não são oferecidas. Mas como nós temos ouvido, não está sendo oferecida a história do indivíduo. Está sendo dita ali a história de Deus, que tem indivíduos. A Bíblia não nos fala da história de Abraão, não nos fala da história de Moisés, mas fala do projeto de Deus, que envolve um chamado individual. Deus virou para Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele estava lá em Ur dos Caldeus, uma terra totalmente idólatra. O pai de Abraão, na época Abrão, ele era um construtor de ídolos. Deus chega e fala assim: você vai sair individualmente, porque eu quero que você faça uma grande corporação, Israel. Ele chegou para Moisés com a mesma coisa. Ele chamou Gideão, esse texto que nós lemos. Falou: homem valente, você vai livrar a grande corporação. Qual é o teu papel? Qual é o projeto, querido? Nós vemos que o Antigo Testamento ele é dirigido à nação Israel. O Novo Testamento nós vemos que ele é dirigido à igreja. Em ambos os casos aqui, quando Deus falou, inspirou os escritores da palavra de Deus, o objetivo, querido, era esclarecer que eles, como uma organização corporativa, como um grupo, nação, igreja, eles eram separados do mundo. Embora haja muitas promessas aqui em todas as escrituras sobre o que se tornou a nação de Israel, por que Deus fez esse projeto, eu posso resumir aqui isso num papel. Qual era o papel de Israel como nação escolhida de Deus? Ele foi muito claro quando ele falou com Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse era o projeto. Como que através de Abraão ali, ele sendo uma bênção, Israel seria uma bênção para todas as nações. Nós vemos Cristo Jesus, saiu da onde? Da descendência de Abraão. E por causa de Jesus, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós nos tornamos totalmente interligados, totalmente corporativos, tanto com Israel quanto com a igreja, querido. Então, no Novo Testamento, que essa promessa de aliança ela é expandida dessa forma, como nós aceitamos Jesus. Eu gosto de alguns pontos quando eu olho aqui as promessas de Deus. Quando eu vejo as coisas aqui, diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira, por causa de Jesus Cristo. Quando eu olho aqui, Efésios capítulo 2, o Apolo ele usa muito, nós, vós, somos. Falando de uma forma, igreja. As epístolas dele foram escritas para a igreja. 3 epístolas foram escritas a indivíduos, mas com o objetivo de se tornar produtivo para a corporação que é chamada a igreja, querido. Quando Paulo escreve ali Romanos capítulo 11, eu acho fantástico. Ele começa dizendo ali que Deus não rejeitou o seu povo. O que eu estou querendo falar? Vocês estão acompanhando comigo, queridos? Quando a Bíblia fala, ela está falando de uma visão grande, mas que depende de indivíduos. Então,
Paulo, ele escreve as suas cartas, a igreja estava iniciando, estava assim, navegando em alguma coisa recém-formada. Então ele estava colocando as formas. Então, nós precisamos entender que como indivíduos, nós precisamos estar ativamente envolvidos no reino de Deus, para que a gente possa fazer uma igreja forte, querido. Amém? Paulo, ele escreve com esse propósito, a juntar aquelas primeiras igrejas, para que eles possam entender um contexto maior, querido. Alguns exemplos que eu gosto de ver na palavra de Deus, que fala da nossa identidade. Nós somos justificados, diz a palavra de Deus. Romanos 5,1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você foi justificado. Amém? Isso é o que ele fez por nós. Diz que nós fomos resgatados da maldição da lei. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele subiu na cruz por causa de nós. Foi por causa de nós. Por amor a nós. Olha o que diz Colossenses 3,12. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos, santos e amados. Além de sermos escolhidos, nós somos queridos. Essa é a nossa identidade. Isso é o que Jesus fez. Nós estávamos falando dos livros que nós estudamos, né? E estávamos lembrando ali a mente de Cristo, né? Quando nós estudamos, nós temos a mente de Cristo. Quantos lembram ainda Filipenses 2, de 5 a 11? Tende em vós o mesmo sentimento? Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte. E morte, pelo que Deus, e lhe deu, para que ao nome, todo joelho, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse. Eu vi quem não respondeu, né? Então domingo que vem eu vou escolher os que não responderam para responder sozinho aqui na frente. Não, estou brincando, gente. Vai fugir, a igreja vai estar vazia. Nós temos a mente de Cristo. Amém? E a palavra de Deus diz algo fantástico. Efésios capítulo 2, verso 22. Na qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Individualmente nós temos o Espírito Santo. Mas olha como ele fala assim: no qual vós, juntamente, nós sois edificados para a morada de Deus. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio do nosso louvor. Isso é uma identidade. Isso é igreja. Nós fomos chamados para isso. Agora deixa eu rapidinho passar por um ponto para vocês. Aí nossa identidade pessoal é onde muitas das vezes os crentes, eles começam se perguntando totalmente, em todo esse grande plano para abençoar as nações da terra, Deus ainda me vê individualmente? Às vezes alguns ensinamentos desequilibrados, querido, quase que pode favorecer a perda dessa identidade pessoal para a igreja. Mas isso está em completa contradição com as Escrituras. Vamos considerar o que Paulo fala. Vê Efésios, capítulo 4, capítulo 5, 1 Coríntios 15. Diz ali que nós somos um corpo, nós somos compostos por muitas partes. Nós somos vários indivíduos unidos. Além disso, Paulo, ele começa a enfatizar o que cada parte precisa. Talvez a confusão, ela aumente por causa de uma ênfase inadequada, principalmente sobre dons. Às vezes que eles são mais expressos para serem usados
no contexto igreja corporativo. Você tem dons, você tem habilidades, e nós vamos nos reunir, e aqui nós vamos ter um desfile de dons. E às vezes a gente canaliza o ensino, que é na reunião, é no culto, onde o fogo vai descer, vai ter o sapatinho de fogo, vai ter isso, vai ter aquilo. É só ali naquele ambiente que a coisa acontece. E às vezes nós somos quase que, colocamos aquela coisinha que às vezes é para dirigir aqueles animais que são chamados às vezes irracionais, né? E a gente só vê aquilo. Então, no meu trabalho, eu não preciso disso. Aonde eu estou, eu não preciso disso. Mas na igreja, olha, é sapatinho de fogo, só no reteté. Eu creio que muitas pessoas elas não se sentem envolvidas no ministério da igreja, porque às vezes elas não veem que se encaixam. Elas começam a se tornar um assistente de culto, somente uma plateia. Por quê? Fomos ensinados que é aqui nessas quatro paredes, nessa situação corporativa, que Deus pode me usar. Graças a Deus, esse pensamento começou a mudar. E muitos hoje percebem que uma pessoa escolhida por Deus, em qualquer contexto, em qualquer lugar, seja na família, negócio, arte, governo, aonde que você estiver, Deus vai te usar. Eu tenho visto isso acontecer comigo, com Gisele. Essa semana de neve, vocês sabem que eu gosto de servir as pessoas. Eu amo servir pessoas. E devido à neve, a gente tem algumas pessoas de idade e outras não de idade, que eu ajudei assim mesmo, em volta da minha casa. Foi muito interessante, uma senhora de 80 anos, ela perdeu o marido no último ano, e eu fui lá, raspei a calçada dela todinha. E ela lembrou que há 3 anos atrás eu fiz isso também, ajudando ela. Na pá. Aquela vez foi na pá. Aí fui lá com a máquina e passei e tal, e quando cheguei à noite tinha um bilhete dela, agradecendo por tudo que eu tinha feito. E principalmente pela driveway dela que eu tinha limpado. E um gift certificate do Nix de presente para mim. Gente, que coisa linda, né? O outro vizinho do lado, aí eu não sou tão bonzinho não, gente. Vocês sabem que eu falo para vocês, eu falo claramente. Se eu fosse totalmente bom, eu não tinha vontade de enforcar alguns, né? Mas eu sou normal, eu sou natural, né? Realmente. De vez em quando a gente tem vontade de pegar, né? Faz parte Jesus também não teve lá o seu momento emocional também, né? Só que o dele foi planejado, não é igual o nosso, né? Diz que ele sentou lá e começou a traçar o chicotinho, né? Né? Vocês estão fazendo isso? Vocês vão ver quando eu terminar aqui. Abre teu olho, meu irmão. O chicotinho ainda está sendo traçado ainda. Aí ele pegou. Aí Jesus pegou. Que Jesus não. Aí eu peguei e limpei a garagem do vizinho lá, a coisa do vizinho. Aí quando ele chegou assim, aí ele abriu os braços. Ele falou, a minha expectativa para essa manhã era outra. Era limpar tudo para ele poder sair com o carro dele. Estava tudo limpo. Às quintas-feiras eu tenho um programa de rádio lá no Brasil, né? Se você quiser sintonizar quinta-feira, horário daqui, 8h30, né? Você vai na radio.com.br, coloca lá AM 1470, Barra do Piraí, ou Rádio Difusora Barra do Piraí. Você pega pelo smartphone, ou na internet, o programa. E eu comecei a falar de expectativa. Às vezes nós traçamos expectativa. E eu comecei a comentar com uma das nossas clientes sobre esse tema, expectativa. E eles estão passando por uma guerra espiritual muito grande, passaram por uma guerra espiritual muito grande. Se levantou um pequeno grupo dentro da igreja para questionar a conduta que eles tinham, eles que sustentavam, um grande grupo com suas crianças, com tudo. E acabou que eles tiveram que sair da igreja e deixar para poucas pessoas de idade lá e uma criança. Toda aquela estrutura, um templo lindo. E eles começaram a se reunir num local menor e tudo mais. E ela estava falando daquilo que eu comentei sobre expectativa. Às vezes a gente traça expectativas, querido. As pessoas não falham.
Somos nós que falhamos quando nós criamos uma expectativa acima daquilo que as pessoas podem corresponder muitas vezes. Eu tenho procurado trabalhar meu coração nisso. A gente, quando pastor, quando a gente vê alguém chegar para a igreja, a gente fica imaginando, nossa, essa é a hora, nossa, vai somar com a gente, olha, vai estar aqui, vai. E agora mesmo a gente se frustra. Mas o problema não foi a pessoa, foi a expectativa que nós criamos. Nós criamos expectativa de cada um de vocês corresponder. E às vezes nós colocamos um padrão acima daquilo que realmente está no seu coração para fazer. Não é você que falha. Somos nós que falhamos no criar a nossa expectativa. Porque nós criamos uma expectativa em torno da palavra de Deus. Sabendo que Deus te deu dom, Deus te deu talento, Deus te deu uma sustentação. E agora, esse fluir de Deus vai sair de dentro de você. Mas só que isso é uma decisão individual. Não são as pessoas que falham. Somos nós que falhamos ao criarmos expectativas acima daquilo que elas querem corresponder. Então o que nós temos que nos fazer? Nos conformar. E nós compartilhávamos isso com a nossa cliente. E quando foi ontem, ela mandou uma mensagem. Eu achei a mensagem que ela mandou para mim também. Ela falando sobre isso. Daquilo que nós compartilhamos sobre expectativa. E ela falou, eu pude ver que no templo que nós abrimos mão, onde que nós investimos nosso dinheiro, onde que parte da nossa vida estava lá, ficou para trás. Mas há muitos anos que nós não tínhamos uma reunião como nós tivemos a nossa última reunião. Às vezes nossa expectativa, querido, está em determinadas estruturas. Mas nós precisamos mudar isso. Nós precisamos saber que nós temos um chamado individual. Que Deus tem um propósito para nós. E eu estava falando para a Kristen. Falei, Kristen, eu me senti tão realizado em saber que eu pude, como dizer, fazer crescer a expectativa daquele meu vizinho. Ele não sabia que eu ia tirar neve, mas quando eu fiz isso, cresceu a expectativa dele. Aquilo abrilhantou ele, aquilo alimentou ele. Então eu como indivíduo, eu fazendo aquilo que eu posso fazer, eu vou dinamizar, essa palavra que eu estava procurando, eu posso dinamizar as coisas, eu posso tornar as coisas mais influentes, eu posso tornar as coisas melhores. A minha ausência, o meu calar, o meu engolir, a minha inoperância, vai privar Deus, igreja, pessoas, daquilo que pode acontecer quando eu me levanto para ser o que a Bíblia diz que eu sou. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então, querido, não há dúvida alguma no meu coração que Deus nos conectou exclusivamente todos, cada um de nós, para um propósito maior. Uma certeza que verdadeiramente as coisas vão acontecer. Salmo 139 diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus te conhece. Deus sabe o que está dentro de você. Deus sabe o quanto que você pode ser usado. O quanto que você pode fazer crescer as coisas. É só você abrir mão das circunstâncias. Está debaixo de escravidão? Está debaixo de situação? Mas Deus te deu coisas para você tornar a vida das pessoas dinâmicas, surpresas, grandes. Eu faço diferença na vida das pessoas. Não por orgulho, não. Por servir. Saber que eu tenho coisas que eu posso colocar na vida das pessoas. Eu acredito nisso, querido. Acho que talvez quando a gente olha os salmos, parece que a vida do salmista lá, a gente se identifica mais fácil com ele, porque parece que são palavras assim mais íntimas, né? A experiência individual de cada um dos salmistas, né? Quem diz isso é Cindy Jacobs, não sou eu. Inclusive, eu recebi uma palavra que a Cindy Jacobs teve profetizando
sobre a queda do presidente da Venezuela, a mudança que Deus vai fazer lá. Um dos candidatos à presidência lá da Venezuela agora, ele é um cristão, ele é um pastor. E parece que a igreja está se mobilizando em oração e jejuns para que Deus visite a Venezuela. Então, que você possa estar orando também, querido. Amém? Então, parece que ali nos Salmos é oferecida assim uma visão mais clara do indivíduo, do salmista. Por que o nome de Asaf é Asaf? É por causa dos Salmos de Asaf. Quando eu olhei os Salmos de Asaf ali, aquele que reunia, aquele que agregava, eu falei, meu filho vai ser chamado Asaf. Marcos Augusto, logicamente, Marcos é um nome lindo, né? Mas Augusto, Marcos, força sublime. E realmente, o Guto é um homem forte, ele é... Nossa, que Deus abençoe a Jamile, em nome de Jesus. Eu espero que ele tenha traduzido a mesma coisa que eu estou falando. Mas, foi por causa dos Salmos que eu coloquei Asaf o nome dele. Eu vi ali que realmente, o quanto que o salmista, ele desfruta de um relacionamento tão individual com Deus, querido. Há tantas histórias que nós poderíamos centrar nessa manhã, querido. Jesus, ele tinha uma visão corporativa, mas Jesus gastava tempo com o indivíduo. Jesus quer gastar tempo com você. Às vezes a gente quer vir e ter aquele culto abençoado, mas o culto vai ser abençoado a partir do princípio que eu tenho uma individualidade com Ele. Às vezes eu posso chegar aqui e apresentar uma grande visão, que para você vai ser uma utopia, porque você não está conectado individualmente com Ele. Aí você sai da igreja frustrado, não entendi nada que o pastor falou. Por quê? Nós precisamos entender que há um princípio regendo a nossa vida, que é um princípio individual. Quem eu sou, meu coração, minha maneira e como eu quero corresponder. É forte para mim essa palavra, querido. Jesus falou que a gente não deveria dar pérolas e nem o que é santo aos cães. Ou vice-versa. É por aí. É por aí, né, Tony? Mas, gente, você acha que se ele falou para a gente não dá pérolas a porcos, o que é santo a cães, será que ele vai quebrar essa regra e vai dar quando a gente não quer corresponder? Quando a gente não quer entender o que ele fala claramente? O que é lógico? Gente, que risco. Fala, Meli. Ah, tá. Pode ensinar, pode ensinar. Uhum. É um verso da palavra de Deus que diz, né? Eu já apliquei isso diversas vezes. Gente, Jesus tinha tempo individualmente com pessoas. Cada discípulo. Lembra que no meio-dia Jesus senta num poço para falar para uma mulher samaritana. Quando chega aquela mulher apanhada em adultério, Jesus gasta tempo ali, querido. Lázaro, como que Deus gastou tempo? Foi ali tremendo. Ele é parado por Jairo, ele para dar atenção. A mulher com fluxo de sangue, o ladrão na cruz. Assim como Jesus parou para essas pessoas, ele quer parar para você. Agora a questão é, o quanto que você quer parar para ouvi-lo? Às vezes os problemas começam a se avolumar porque nós não paramos. A gente vê a circunstância. Os inimigos, os midianitas estão roubando, estão saqueando, está acontecendo isso, estou perdendo isso, estou perdendo aquilo. E o anjo está sentado ali na pedra esperando para falar com a gente. Quem nós somos? Homem valente. Vai nessa tua força. Você vai livrar Israel. Eu acho que a questão aqui a resposta a essa questão é bastante clara no nosso coração, querido. Do grande plano de Deus de estabelecer seu reino. Ele nos vê, Ele nos ama como indivíduo e Ele quer nos usar. E o que eu acho mais incrível na palavra de Deus, que não deixa nenhum de nós fora. Sabe o que ele fala? Ele diz que
todos nós somos úteis. Todos nós temos uma função no corpo. Mas o problema é que muitas vezes nós vemos algumas só funções. E nós esquecemos que você é parte do reino. E o reino não acontece somente aqui nessas quatro paredes. O reino acontece muito mais lá fora do que aqui dentro. Aqui é só um momento de nós nos fortalecermos. Momento de ter comunhão. Abraçar um ao outro, orar um para o outro. Mas lá fora é o momento da gente ser discípulo. É da gente manifestar a glória de Deus, querido. Amém? O reino de Deus, ele é totalmente representado quando você é totalmente você. Vivo, florescente. Realmente se levantando para que Deus te use nos dons, no poder, na autoridade, querido. Como responder a essas verdades, queridos? Algumas dessas características, dons, pontos fortes que você tem. O que você é apaixonado? O que você gosta? Faça uma lista dessas coisas. Suas habilidades. Deixa eu usar o Jefferson novamente. Eu me lembro uma das primeiras vezes que eu conheci o Jefferson. Eu estava totalmente enrolado com o negócio de imposto, eu tinha vergonha de não conseguir. Tentei fazer o meu imposto e eu não conseguia. Marquei 2 anos seguidos com um famoso contador. Fui na cidade de Freme, fui no Somerville, fui tentar resolver. Até que me indicaram lá o Jefferson, eu fui lá. E ele nem pôde me atender naquele dia, a gente marcou para outro dia. E de repente tinha acabado o papel dele, né? O papel da printer. Eu falei, você quer que eu busque para você? Lembra disso? Eu fui na Stape e fui lá buscar uma caixa de papel para ele. Foi assim que nós nos conhecemos. Acho que talvez lá no coração dele falou, será que esse cara existe? É o meu dom, é a minha habilidade. Eu não tenho que ser bonzinho somente aqui com vocês. Eu tenho que ser em qualquer lugar que eu esteja. Esse é o meu chamado do reino. E quando você manifesta o que você é, você dignifica o reino de Deus. Você amplifica o reino de Deus. Não é trabalhar dentro da igreja, querido. É trabalhar com o que você é. O que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar. Como que eu fui edificado pelo testemunho do Scott, a última vez que ele falou aqui? Sobre como que lá no trabalho dele, o reino de Deus estava se manifestando. Somos esse o nosso chamado. Já imaginou se todos nós quiséssemos trabalhar só aqui dentro? Sabe o que vai acontecer? Frustração. É lá fora. Aqui eu vou me fortalecer. E lá fora eu vou ser usado por Deus. Então coloca paixão nisso, querido. De repente você é um artista, você vai realmente dignificar o reino de Deus lá fora. Talvez você seja um homem de negócios. Você vai começar a ministrar para CEOs. Você vai influenciar com a sua música. Se você é aquela pessoa de hospitalidade, você vai receber pessoas na sua casa e você vai começar a abençoá-las. Então o que nós precisamos, querido? Pedir o Espírito Santo que nos mostre como eu posso ser útil na mão do meu Deus. Como eu posso influenciar pessoas. É muito bom vir para a América e ganhar dinheiro. Mas é muito melhor, querido, ganhar vidas e ser uma influência para o reino de Deus, querido. Então aquilo que você vai perder, aos seus olhos talvez de tempo, de investimento, de abrir mão talvez de ganhar algumas coisas, quando você achar que você está perdendo, você vai estar ganhando. Porque algumas coisas vão começar a acontecer na vida de vocês. Então se eu me levantar para ser, individualmente, aquilo que Deus me chamou para ser, eu vou começar a influenciar corporativamente. E o reino de Deus vai se manifestar. Deus tem um chamado para todos vocês. Deus vai usar a Amanda, Deus vai usar a Marina, Deus vai usar o Pedro, Deus vai usar cada um de vocês. Deus vai usar o Ziza, cada um. Aonde? Aonde você está, no lugar onde que você anda.
Estava conversando com a Eliane sobre, eu oro pelo irmão delas, o Wilson. Eu fico imaginando, estava falando para a Eliane, eu fico imaginando o Wilson numa classe, Elaine, sentado, aprendendo os conceitos do conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Que bomba não vai ser na mão de Deus? O que não vai acontecer? Então, meu amado, nós temos tentado construir corporativamente as estruturas para que individualmente você possa ser você mesmo e corresponder ao que Deus tem para vocês, querido. Amém? Uma palavra simples nessa manhã, uma palavra pastoral para vocês. Eu sei que você não se arrepiou, eu sei que você não falou em língua estranha, mas se você ouvir, o reino de Deus vai ganhar, querido. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus.